Bom dia, sétimo ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, hoje a gente vai abrir um livro diferente, tá? Na última aula a gente trabalhou o livro normal de gramática comum, agora vamos para o livro de gênero, leitura e análise. Eu peço para que todos vocês abram o livro de vocês na página 39, tá? Abram na página 39. A gente vai ler um pequeno texto. Todos abriram? Certo. Então, vamos ler um pequeno texto aqui na página 39. Tá certo? Vamos lá, eu vou ler aqui e vocês acompanham aí, como de costume. O nome do texto é O preconceito linguístico deveria ser crime. E é o que? Ele é um artigo de opinião, tá? Artigo de opinião. Vamos lá. Basta ser homem, estar em sociedade e estar rodeado de pessoas falantes que a língua, esse sistema de comunicação inigualável, emerge. Ela se instaura e toma conta de todos nós, de nossos pensamentos, de nossos desejos e de nossas ações. Falar faz parte do nosso cotidiano, de nossa vida. A troca por meio das formas linguísticas é a nossa dádiva maior, nossa característica básica. É por meio de uma linguagem que o ser humano se individualiza, em um movimento contínuo de busca de identidade e de distinção. É isso. Enfim, que nos torna humanos e nos diferencia de todos os outros animais. Não existe homem sem língua. Mesmo as pessoas com deficiências diversas adotam um sistema de comunicação. Quem é surdo, por exemplo, usa a linguagem de sinais. Sendo assim, não existe razão para que tenhamos preconceito com relação a qualquer variedade linguística diferente da nossa. Preconceito linguístico é o julgamento depreciativo, desrespeitoso, jocoso e, consequentemente, humilhante da fala do outro ou da própria fala. O problema maior é que as variedades mais sujeitas a esse tipo de preconceito são, normalmente, as com características associadas a grupos de menos prestígio na escala social ou a comunidade da área rural ou do interior. Historicamente, isso ocorre pelo sentimento e pelo comportamento de superioridade dos grupos vistos como mais privilegiados econômica e socialmente. Então, há críticas negativas em relação, por exemplo, à falta de concordância verbal ou nominal. As coisas tá muito cara. Ao, R no lugar do L, Flamengo, a presença do gerúndio no lugar do infinitivo, eu vou estar verificando. Ao R chamado de caipira, característico da fala de amplas áreas mineiras, paulistanas, goianas, mato-grossenses e paranaenses. Em franca expansão, embora sua extinção tenha sido prevista por linguistas. Depreciando-se a língua, deprecia-se o indivíduo, sua identidade, sua forma de ver o mundo. O preconceito linguístico, o mais sutil de todos eles, atinge um dos mais nobres legados do homem, que é o domínio de uma língua. Exercer isso é retirar o direito de fala de milhares de pessoas que se exprimem em formas sem prestígio social. Não quero dizer com isso que não temos direito de gostar mais ou menos do falar de uma região ou de outra, do falar de um grupo social ou de outro. O que afirmo e até enfatizo é que ninguém tem o direito de humilhar o outro pela forma de falar. Ninguém tem o direito de exercer assédio linguístico. Ninguém tem o direito de causar constrangimento ao seu semelhante pela forma de falar. A Constituição brasileira estabelece que
ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Sendo assim, interpreto eu que qualquer pessoa que for vítima de preconceito linguístico pode buscar a lei maior da nação para se defender. Até porque, sob essa ótica, o preconceito linguístico se configura como um tratamento desumano e degradante, uma tortura moral. Se necessário for, poderíamos até propor uma lei específica contra esse tipo de preconceito, apenas para ficar mais claro que qualquer pessoa tem o direito de buscar a justiça quando for vítima de qualquer iniciativa contra o seu modo de se expressar. Sei que muitos devem achar que isso é bobagem, que todos devem deixar de falar errado, mas todo mundo tem o direito de se expressar, sem constrangimento, na forma em que é senhor, em que tem influência, em que é capaz de expressar seus sentimentos, de persuadir, de manifestar seus conhecimentos, enfim, de falar a sua língua ou a sua variante dela. Esse texto está disponível na revista Galileu, né? Esse artigo de opinião está disponível na revista Galileu, e aqui no livro nós temos o link para que a gente possa ver essa entrevista. A gente pode ver ela em tempo real, graças à nossa bendita internet. Isso a gente não poderia fazer na aula normal, mas eu peço aí que vocês abram aí, se possível, nessa página para que vocês observem como é a configuração disso, tá? É só digitar no Google preconceito linguístico deveria ser crime, Galileu. Aí vai aparecer, tá? É o primeiro link que vai aparecer. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, pessoal, qual o tema central desse texto? O que é que ele se trata? Do que é que se trata esse texto? Esse texto é um artigo de opinião, logo, ele transmite o quê? Qual é a mensagem que ele está transmitindo? Está transmitindo uma opinião do locutor. O locutor está querendo expressar a opinião dele. Quem é o locutor? O locutor aqui é Martha Cherry. Não sei pronunciar muito bem, mas o que ela defendeu aqui é que temos a variante linguística, então eu posso falar do jeito que eu consegui falar, né? É exatamente essa ideia que o texto defende, é isso que ela defende. E quais os argumentos que ela usa para mostrar isso? Por quê? Porque um artigo de opinião, ele consiste nisso. É a opinião do autor, o autor vai passar a opinião dele, mas ao mesmo tempo ele vai embasar o texto dele junto com os argumentos. Primeiro ele começa como? Qual a estrutura? Ele começa introduzindo o assunto, dizendo do que é que ele vai tratar, o que é preconceito linguístico, e depois ele começa a dizer por que deveria ser crime. Ele começa a dizer que no caso o locutor, né, que é ela, começa a dizer que o preconceito contra o modo de falar, o modo de se comunicar, pode ser elevado à potência de uma tortura, o que eu achei um exagero. Eu achei um argumento que, essa é a minha opinião, né? Analisando isso como opinião, eu analisei o argumento como um exagero muito grande, e isso até quebra um pouco a mensagem que ela quer passar, porque no fim das contas eu concordo com ela, mas eu não acho que chegue a tanto. Entende o que eu estou querendo dizer? Se a gente tratar como crime, vai tornar algo muito mais grave. Eu não acho que chegue ao nível de tortura, ainda mais querer igualar esses dois crimes, tá? Então, eu acho que por esse exagero ela perde um pouco, perde uns pontos. Então, e quando a gente analisa um artigo de opinião, a gente tem que o quê? A gente tem que ler ele com o pensamento crítico. O autor deu a opinião dele, ele mostrou os argumentos que ele tinha para isso. A gente pode discordar
A gente pode concordar e a gente pode concordar com uma parte ou outra e discordar de uma parte ou outra. A gente não precisa concordar 100% com tudo que está escrito, que está dito, mas a gente também não precisa discordar 100% só porque a gente não concorda em algum ponto, tá? É essencial a gente poder entender isso. E aqui nesse texto, o que é que ele fala? Muitas vezes a gente, principalmente nós nordestinos, né, a gente da Paraíba, passa pela experiência de quê? De ser corrigido por alguém que fala de um outro jeito, que acha que nosso jeito de falar é errado, tá? Acha que nossos maneirismos, o nosso oxe, ou eita, essas coisas estão errado, é uma maneira errada de falar. E não, de fato é diferente. Mas olha o tamanho do Brasil. Olha o tamanho do Brasil. O Brasil tem um tamanho suficiente para países. E o que mais tem aqui na nossa língua é a mistura de línguas. A nossa língua é o português, mas já se modificou muito do português de Portugal. Por quê? Porque ele foi implementado, ele fez essa simbiose com essas outras línguas. Então, cada local fala de um jeito diferente. Se a gente vai aqui para Recife, a gente já vê o pessoal falando de um jeito diferente. Em Natal já é de outro, Sergipe é outro. E aqui perto, se a gente for para longe, a diferença já vai ficando maior, já vai ficando muito grande, tá? E mesmo que a gente às vezes se depara com situações de quê? De uma pessoa que não sabe falar uma palavra de maneira gramaticalmente correta, não sabe se expressar dessa forma, e essa pessoa se cala diante de uma possível represália, tá? Então, a gente está praticamente censurando essa pessoa. A gente está praticamente proibindo ela de se comunicar, que é um ato básico para o ser humano, né? Então, a gente está fazendo isso. Se a gente constrange aquela pessoa diante de uma situação e ela passa a não querer se comunicar perto ali onde ela sabe que naquele ambiente não vai ser bem-vindo, e a pessoa até se cala, tá? Guarda para si. Por isso que é importante a gente deixar cada um, porque por mais que uma pessoa não entenda isso da língua, ela pode entender muito bem de outro, e aquele é o jeito dela de se expressar, é o jeito dela de transmitir suas ideias, seus pensamentos, tá? O texto em si, ele não defende que a gente não deve estudar a língua, que a gente deve abandonar o jeito que a gramática faz a gente ter uma norma, mas não é isso que o texto defende. O texto está garantindo uma comunicação livre, mas sempre tenhamos o quê? Tenhamos em mente que a gente tem que aprender a norma culta para que a gente possa se comunicar de maneira clara e objetiva em determinados meios, nos meios mais acadêmicos, nos meios que precise dessa escrita normativa. Num jornal, a gente espera que o jornal esteja escrito o quê? De forma coerente, de forma gramaticalmente coesa, ou seja, com a gramática escrita correta. Esse texto aqui, ela está falando sobre preconceito linguístico, mas se ela falasse todo errado aqui, se ela escrevesse todo errado o texto, isso aqui, esse artigo de opinião teria o mesmo valor? Não teria. Por quê? Porque isso é um artigo de opinião. Se um bilhete que alguém escreveu pedindo uma ajuda, você vai deixar de ajudar porque está escrito errado. Se você viu um pedido de alguém pedindo ajuda e está escrito errado, alguma coisa, você vai deixar de ajudar por causa disso? Não. Tão pouco, né? Então, pessoal, eu quero que vocês respondam o exercício na página 40, tá? Página 40, 1, 2, 3 e 4. E a gente vai ler esse outro texto na próxima aula e vamos responder em sala de aula, ou em sala de aula, digo, em vídeo aula, né? Vamos responder vamos ler o segundo texto e responder esse exercício em conjunto, tá bem?
Muito obrigado pela atenção de vocês e a aula vai ficando por aqui. Tchau.